Quero convidar as crianças para virem à frente. Duda, quantos anos você tem? 6. E você, Filipinho? 7. E você, Davi? 8. E você, Alice? 8 também? E você? 8. Olha só, eu trouxe para vocês aqui um livro. Na verdade, esse é um livro de fotos. E aqui tem as fotos de uma coisa que é muito especial na vida de um casal. Veja bem, eu vou mostrar para vocês. 1, 2 e... Olha só. Essa foto é de quê? De casal. Mas o que do casal? E do casamento. Muito bem. Olha, essa é a foto de um casal, do casamento. Essa é a noiva, tá vendo? O véu dela, olha que lindo. E o noivo aqui também, olha a alegria dele. Que coisa bonita. Sabe quem é esse casal aqui? Não? Vocês não sabem quem é esse casal? Quem é esse casal? Não, não sou eu, não é Meire. Não, esse casal aqui é o Clemente e a Marlene. Eles estão aqui na igreja, eles frequentam a nossa igreja. O Clemente e a Marlene estão casados há 54 anos. Nossa, você tem só 6 anos? E eles têm 54 anos de casados. E tem 58 anos que eles se conhecem. Hoje, a mensagem de hoje fala sobre o casamento. Nós vamos abordar o casamento e ver como que o casamento é uma grande bênção que Deus nos deu. E o propósito de Deus é que nós continuemos, que os casais continuem casados para toda a vida, durante toda a sua vida, mais do que 54 anos, mais do que 58, porque foi o próprio Deus que instituiu o casamento. E o casamento é uma grande bênção de Deus para todos nós, para o papai de vocês, para a mamãe de vocês e para toda a igreja. Tá bom? Então, eu quero que vocês prestem atenção no que a Bíblia Sagrada fala sobre o casamento e uma coisa que às vezes atrapalha muito o casamento. Infelizmente, nós vamos falar sobre isso hoje, tá bom? Vamos orar? Senhor, nós agradecemos por essas crianças e pedimos que o Senhor as abençoe, mas que o Senhor abençoe também seus lares, seus pais, a fim de que eles continuem sempre dando testemunho do Evangelho para essas crianças. Abençoe a união. Fortaleça a tua igreja. Meu Deus, nós sabemos que famílias fortes resultarão, em certa medida, em igrejas fortes. Então, abençoe. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Pronto. Vamos lá? Vamos abrir a Escritura Sagrada no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, do versículo de número 1 a 12. Na preparação desta mensagem, esta semana, aconteceu uma coisa bem interessante, porque normalmente eu costumo pegar algumas fotos antigas no meu celular e compartilhar no grupo da família. Celular de avô, tem as fotos dos netos, não é? E eu compartilhei uma foto da família da Meire, minha esposa, quando Samuel, nosso neto número 3, nasceu. E ela estava brincando com Samuel. Só que Samuel agora viu a foto e ele virou para a mãe dele e disse assim: mamãe, vovó está em adultério. E ela disse: mas por quê? Porque na mão dela tinha a aliança de 25 anos de casado e a aliança do nosso casamento. Então ele viu 2 alianças na mão dela, deduziu logo que a avó estivesse em adultério, né? O texto que eu quero ler com vocês hoje fala sobre divórcio.
E o texto que eu quero ler com vocês hoje vai falar também um pouco sobre adultério. O tema da nossa mensagem nesta manhã é: ninguém separe o que Deus ajuntou. E o texto bíblico é nossa sequência no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, do versículo de número 1 a 12. Leiamos o texto da Escritura Sagrada. Saindo dali, Jesus foi para o território da Judéia e para além do Jordão. E outra vez, as multidões se reuniram junto a ele. E de novo, ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o puseram à prova, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Jesus respondeu: o que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez, homem e mulher. Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, ninguém separe o que Deus ajuntou. Em casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre esse assunto. E Jesus lhes disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério com aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Vamos orar? Senhor, tua palavra foi aberta e lida, mas somente tu podes abrir o nosso entendimento e nos ensinar os princípios da palavra do Senhor. Nós rogamos que faças isso neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de meditar no texto bíblico, permita-me apenas dizer: Gessé, que oração tão agradável, me sinto revigorado por poder acompanhá-lo na oração esta manhã. Que bênção poder, na oração, lembrar de tantas áreas da igreja, agradecer a Deus, louvar o Senhor por tantas vidas. Muito obrigado por isso, tá bom? Queridos, existe uma certa dificuldade em abordar esse assunto nesta manhã. Existe uma certa dificuldade em abordar o divórcio nos dias atuais. Em primeiro lugar, este é um assunto muito sensível, porque praticamente quase todos aqueles que estão presentes aqui, de alguma maneira ou de outra, são afetados pelo divórcio. Talvez tenhamos aqui entre nós algumas pessoas que já passaram pelo divórcio, a dura situação do divórcio. Outros são filhos de pais divorciados. Outros são pais cujos filhos já se divorciaram. Alguém que tem um irmão, uma irmã, que também já passou pelo divórcio. É difícil porque, de alguma maneira, esse tópico acaba afetando todos nós. Ninguém se casa pensando no divórcio, mas algumas intempéries e crises no casamento ocorrem. E as estatísticas dizem que a cada 2 casais, um pode terminar em divórcio. Mas é difícil abordar esse assunto também porque nós temos várias maneiras de falar sobre esse assunto. Por exemplo, eu poderia abordar esse assunto nesta manhã com uma advertência dizendo: não se divorciem, porque a Bíblia Sagrada diz: Deus odeia o divórcio. Malaquias, capítulo de número 2. O Senhor odeia o repúdio, o Senhor odeia o divórcio. Ou eu poderia abordar esse assunto trazendo consolo, falando sobre a compaixão de Deus por aqueles que foram machucados em uma situação de casamento e muitos que são vítimas do divórcio. A palavra de Deus traz esse consolo. Ou eu poderia também abordar esse assunto chamando ao arrependimento aqueles que estão vivendo um relacionamento conjugal pecaminoso, estão pecando na sua relação conjugal. E eu poderia convidá-los ao arrependimento dizendo: supliquem o perdão de Deus e a restauração que vem do Senhor. Em outras palavras, são tantas maneiras de abordar que faz com que se torne difícil abordar esse assunto.
Mas é difícil também porque existem cenários tão diferentes com respeito a esse tema. Existem tantos detalhes, tantas situações específicas. Muitas vezes é um tanto quanto complicado tentar trazer uma resposta só para todos os casos. Nós não encontramos. Porém, a despeito de todas as dificuldades, nós também não podemos nos deter quando a Escritura Sagrada aborda esse tema. E aqui está talvez dos grandes benefícios, uma das grandes bênçãos de nós estudarmos a Bíblia Sagrada, livros da Bíblia Sagrada de uma maneira sequencial. Nós acabamos chegando em alguns textos na sequência do livro que nós não podemos pular, não podemos esquecer, não podemos ignorar e temos que trazer isso para a igreja, porque toda a Escritura Sagrada é inspirada. Toda a Escritura Sagrada é útil. E quando nós abordamos a Escritura Sagrada desta maneira, com toda transparência, nossa vida, nós somos abençoados, a igreja do Senhor é abençoada. Nesse texto que nós acabamos de ler, é importante você se lembrar que Jesus Cristo discorre sobre o divórcio logo depois dele ter falado qual que era a sua missão neste mundo. Morrer na cruz do Calvário, ressuscitar ao terceiro dia. E logo depois que ele convidou os seus discípulos a cada um tomar a sua cruz para segui-lo. Depois daquele momento, ele começa a explicar para os seus discípulos o que significa esse tomar a sua cruz, quais são as implicações do verdadeiro discipulado cristão. No domingo passado foi pregado o que acontece quando esses discípulos de Jesus Cristo deixam de tomar a cruz e falta fé para esses discípulos. Nós observamos que o próprio Jesus Cristo sofre, a Bíblia diz que Jesus Cristo no seu íntimo disse: ó geração incrédula, até quando eu vos sofrerei? Quando falta fé nos discípulos de Cristo Jesus, o próprio Senhor Jesus sofre isso. E o próprio Senhor Jesus sofreu as consequências de algumas pessoas ao redor dos discípulos terem a sua fé afetada pela incapacidade, pelo mau testemunho daqueles discípulos. Aquele pai que trouxe aquela criança para ser libertada por Jesus, ele chegou para Jesus e disse: Senhor, se podes alguma coisa? E Jesus disse: se podes? Faltou fé aos discípulos e todas as implicações agora vêm sobre o próprio Senhor Jesus Cristo. Além do mais, naquele momento que faltou fé aos discípulos, o inimigo, Satanás, os demônios daquela criança parecia triunfar. Agora, nesse texto que nós acabamos de ler, aliás, no capítulo de número 10 todo, Jesus fala sobre o discipulado, sobre as implicações do discipulado nas 3 principais áreas da vida humana. No versículo de número 1 a 12, esse texto que nós lemos, ele fala sobre as implicações do discipulado cristão no casamento. Do versículo de número 13 a 16, ele fala sobre as implicações do discipulado cristão sobre os filhos, sobre as crianças. E depois, mais tarde, no final do capítulo, ele fala sobre as implicações do discipulado cristão nas riquezas, nas posses, nas nossas finanças. Como é que nós utilizamos as nossas finanças, se para a glória de Deus ou para o nosso conforto próprio. E é justamente nesse contexto em que Jesus fala sobre o casamento, do versículo de número 1 a 12, é que ele fala sobre esse casamento a partir da temática do divórcio. Meu objetivo é deixar o texto claro para você nesta manhã e depois extrair algumas aplicações. Então eu quero primeiro caminhar com uma explicação e depois as aplicações. E para explicar o texto, eu gostaria de abordar com vocês 4 subtópicos. Primeiro, mostrar para vocês que aqui o texto fala de uma transição ministerial, uma mudança. Depois o texto fala de uma armadilha proposital que foi trazida para Jesus por parte dos fariseus. Por último, existe uma interação de Jesus, que ela acaba sendo uma interação revelacional, porque ela vai revelar algo sobre os discípulos, sobre a vontade de Deus para o casamento. Em último lugar, Jesus faz uma instrução que é graciosa, mas ao mesmo tempo
radical. Então, só para compreendermos o texto, deixa eu caminhar com vocês, mostrando aqui o que ocorre nessa transição ministerial. O versículo de número 1 diz assim: saindo dali, foi Jesus para o território da Judéia e para além do Jordão. Saindo dali, de onde? Último local que é citado antes desse versículo aqui, cita a cidade de Cafarnaum, que ficava na Galiléia. Então, Jesus concluía o seu ministério na Galiléia. Ele ficou um determinado tempo pregando ali naquela região, que era chamada Círculo dos Gentios, Galiléia dos Gentios. Ele sai e agora ele desce para Judá. Ele desce para Judá e para uma região da além do Jordão. Ele vai para esse ponto. Marcos ele é muito rápido. Ele simplesmente diz que Jesus saiu da Galiléia, passou pela Judéia e foi para além do Jordão. Lucas gasta 8 capítulos descrevendo o que aconteceu nesse versículo de número 1. Marcos está correndo, mas Lucas se detém e ele gasta 8 capítulos. É que o objetivo de Marcos é apresentar Jesus lá na cruz do Calvário, morrendo por nós, para a nossa redenção. E o texto aqui diz que ele sai então da Galiléia, ele sai de Cafarnaum e ele vai para uma região chamada além do Jordão, ou aquilo que nós conhecemos como a Transjordânia. Ou, naquela época de Jesus, o território era conhecido como o território da Pérea. Pérea era o território que era administrado, que era governado por um rei que eu e você conhecemos nas nossas leituras bíblicas, um homem chamado Herodes Antipas. Inclusive, Herodes, ele havia se divorciado da sua esposa e ele havia se casado com a sua cunhada, a ex-esposa do irmão dele. E um pregador que ali estava, chamado João Batista, profeta, precursor do Messias, estava sempre condenando Herodes, dizendo: não te é lícito possuir a mulher do seu irmão. Herodes prendeu João Batista e, como resultado, mandou decapitá-lo. E agora Jesus vai justamente para aquela região. Jesus vai justamente para aquele lugar onde João Batista havia sido decapitado ali por conta de Herodes. O fato é que Marcos está dizendo: olha, Jesus Cristo pregou na Galiléia, pregou na Judéia, pregou na Pérea, pregou em todas essas regiões, dando oportunidades para todas essas pessoas, e ele foi rejeitado por todas elas. Há uma transição no ministério de Cristo. Versículo de número 2 fala sobre uma armadilha que foi proposital. Se há uma transição ministerial, há também uma armadilha proposital. E essa armadilha, ela vem dos fariseus. O texto diz: aproximando-se, alguns fariseus o puseram à prova. Jesus estava ensinando e esses fariseus chegaram perto dele não com uma dúvida genuína, mas eles chegavam perto dele com um teste. Eles o puseram à prova. O objetivo deles, de alguma maneira, era desacreditar Jesus. E eles apresentam uma verdadeira armadilha para Jesus. E a intenção dos fariseus ali poderia ser uma de duas coisas. Se Jesus respondesse à pergunta deles, eles fazem a pergunta: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Se Jesus dissesse sim, se ele respondesse positivamente ou afirmativamente, ele estaria validando aquilo que os fariseus ensinavam. Porque os fariseus, eles tinham todo um sistema de divórcio que era muito fácil da pessoa se divorciar. Na verdade, Mateus, quando ele escreve sobre esse texto, ele diz que os fariseus perguntam assim: é lícito ao marido se divorciar da sua esposa por qualquer motivo? E os motivos eram variados. Por exemplo, existia uma escola de rabino naquela época que dizia que se a mulher aparecesse na rua com o cabelo sem pentear, o marido poderia divorciá-la, porque ela traria vergonha para ele. Se a mulher falasse tão alto com o marido em casa que os vizinhos ouvissem ela gritando, o marido poderia divorciá-la. Se a mulher dançasse em público, girasse e mostrasse o calcanhar para outros homens, ela poderia ser divorciada. Os fariseus haviam tornado o divórcio uma coisa muito fácil.
Na verdade, os fariseus estavam interpretando um texto bíblico lá de Deuteronômio que dizia assim, que se o marido encontrasse na sua esposa uma indecência, ele poderia se divorciar com ela. A grande questão era que indecência era essa, se ela desperdiçasse uma refeição. Queimou o feijão, queimou o arroz, desperdiçou uma refeição. De alguma maneira, eles poderiam. Então, se Jesus dissesse para eles, sim, é verdade, é lícito ao marido repudiar a sua mulher, eles estariam dizendo, está vendo? Nós estamos certos. Ele está validando todo o nosso ensino. Mas se Jesus falasse não, ele correria riscos. Primeiro, ele correria o risco de se tornar impopular, porque existiam vários judeus ali que gostavam daquela facilidade do divórcio, e se Jesus não demonstrasse tolerância, se ele dissesse não, não pode, as multidões iriam rejeitá-lo naquele exato momento. Ele correria o risco da impopularidade. Mas ele poderia também correr o risco de morte. Aliás, Herodes já havia mandado decapitar João Batista, e agora naquele mesmo lugar os fariseus perguntam para Jesus, é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Imagine se Jesus respondesse, não, não é lícito. Isso é um pecado grave aos olhos de Deus. Ele poderia ir para a prisão e depois poderia resultar também na sua morte. Os fariseus queriam isso. Mas se Jesus falasse que não era lícito, o risco era grande. Se ele falasse que sim, era lícito, ele poderia até contradizer o próprio ensino de João Batista. A armadilha foi muito bem armada. Então você vê uma transição ministerial, você vê uma armadilha proposital, e agora você vê como que Jesus interage. A interação de Jesus é revelacional, ela vai mostrar algumas coisas para nós. A partir do versículo de número 3, o texto diz que Jesus sempre responde com outra pergunta. E, aliás, Jesus não responde com outra pergunta porque ele não sabe a resposta. Ele responde com outra pergunta simplesmente para mostrar a ignorância daqueles que estão conversando com ele. E quando Jesus pergunta para eles o seguinte, olha, o que foi que Moisés ordenou a você? Eu gosto dessa metodologia de Jesus porque Jesus está sempre dizendo assim, volta para as Escrituras. Jesus está dizendo, o que as Escrituras Sagradas dizem sobre isso? Esse é o padrão de Jesus. O padrão de Jesus é você compreender as Escrituras Sagradas. Eu não tenho muita paciência quando nós participamos de algumas reuniões, até mesmo na igreja, e nós queremos apenas discutir opiniões. Eu não acho que nós estamos aqui para discutir opiniões. Eu acho que nós estamos aqui para fazer o que Jesus fez. Volta para as Escrituras. O que a Bíblia Sagrada diz sobre isso? Na escola dominical, no culto, em qualquer reunião que você tiver, o que a Escritura Sagrada diz sobre esse assunto? A Escritura Sagrada é a autoridade. E Jesus, então, volta para aqueles fariseus e ele diz, o que Moisés ordenou para vocês? O que Moisés disse? E aqui revela que eles tinham conhecimento do que Moisés dizia, porque no versículo de número 4 eles disseram, Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. É verdade. Está lá no 5º livro de Moisés, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 24, se você observar na sua Bíblia, logo abaixo vai ter uma referência a esse Deuteronômio 24, de 1 a 4, e o escrito de Moisés foi assim, se algum homem se casar, se acontecer isso, se acontecer aquilo outro, se acontecer tal coisa, então poderá ser que este homem dê a ela uma carta de divórcio, porém, se ela se casar com outro, ele nunca mais poderá se casar com ela. O único mandamento que existe lá em Deuteronômio é simplesmente o seguinte, se ela se casar de novo, se você se casar de novo, você não pode voltar a se casar com a mesma pessoa novamente. Era mais ou menos como se Moisés estivesse dizendo, tome bastante cuidado antes de você divorciar a sua esposa. Tome bastante cuidado antes de você se divorciar do seu marido. Tome bastante cuidado antes de você entregar a mãe dos seus filhos para outra pessoa. Tome bastante cuidado antes de você abrir mão daquela que é a companheira da sua mocidade. Porque se você faz isso e ela se casar,
Você não pode. Então, o que Moisés está fazendo, na verdade, ele está regulando algo que estava acontecendo ali. E ele diz, então você dará uma carta de divórcio. Se você encontrar nela alguma coisa indecente. A grande questão é, o que era esse algo indecente? Bom, a melhor maneira de você estudar a Escritura Sagrada é a partir da própria Escritura. Se Moisés, em Deuteronômio 24, diz que um divórcio poderia acontecer se encontrasse na mulher alguma coisa indecente, o que era algo indecente? Engraçado que no capítulo 23 ele usa a mesma palavra indecente. Lá no capítulo 23 ele diz assim para os judeus, olha, quando vocês saírem à guerra, junto com as suas armas, levem também uma pá. E no acampamento do exército haverá um lugar em que vocês farão as suas necessidades. E vocês pegarão essa pá e vocês cavarão na terra, farão as suas necessidades e cobrirão as coisas indecentes de vocês. Porque o Senhor Deus que passeia pelo acampamento não poderá ver coisas indecentes. É engraçado porque indecente naquele contexto é alguma coisa nojenta. Indecente naquele contexto é algo que é totalmente antissocial. Indecente é algo que você não quer nem falar sobre esse tipo de coisa. Mas os judeus achavam que indecente era a mulher andar com o cabelo sem pentear na rua. Ou a mulher falar com o marido com a voz mais alta. Coitado das irmãs italianas. Teria uma grande dificuldade nesse sentido, não é? Mas o texto aqui dizia que não era coisa mais séria do que aquilo. Os judeus conheciam a norma, os judeus conheciam a lei. E a pergunta de Jesus revela que eles conheciam. O que eles não conheciam era o seu próprio pecado. Jesus responde para eles dizendo assim, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou esse mandamento. Em outras palavras, Jesus está dizendo, Moisés não ordenou que vocês divorciassem. Moisés concedeu isso por causa da dureza do coração deles. A palavra grega que aparece aqui é esclerocardia, esclerose do coração. Esclerose é quando o sistema imunológico destrói a proteção dos nervos, biologicamente falando. Ou, na própria botânica, esclerose é quando as paredes da célula de uma planta elas começam a ficar rígidas. Esclerosou. E agora, Jesus está dizendo, o problema é que o coração de vocês está endurecido, o problema é que o coração de vocês está esclerosado, e por causa disso, o que vocês conhecem a lei de Moisés, mas vocês não conhecem o coração de vocês. Os fariseus estavam sempre perguntando para Jesus, é permitido divorciar? É permitido divorciar? E Jesus diz, olha, divórcio deveria ser exceção, o padrão é o casamento. Imagine se uma pessoa estiver disposta a aprender a pilotar um avião, se ela está mais interessada na queda do avião do que em levantar voo, não vai funcionar. Se uma pessoa já está mais preocupada com o divórcio do que o casamento, e Jesus diz, isso é a dureza do coração de vocês. E Jesus revela uma outra coisa com a pergunta dele, ele revela qual que era o propósito de Deus para o casamento. No versículo de número 6 a 9, ele vai falar sobre isso. É interessante que antes de Jesus falar de Moisés, ele vira e diz assim, desde o princípio da criação. Jesus leva toda a atenção deles agora para a criação, não para Moisés. Ele vai antes da lei e ele diz, deixa eu falar para vocês como que Deus ordenou todas as coisas. E ele vai dizer no versículo de número 6, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher, e por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe. Jesus coloca que o casamento é invenção divina. Quem fez, na verdade, foi o próprio Deus. Quem criou, quem inventou. Casamento não é um mero contrato social. Casamento é uma bênção divina para a humanidade. Deus criou, Deus estabeleceu os princípios. Ninguém sabe tanto sobre o casamento mais do que Deus, ou como Deus.
casamento é a invenção de Deus. Jesus deixa isso bem claro para eles. Jesus estava dizendo, antes de vocês começarem a discutir sobre o divórcio, reflitam o que é o casamento. Uma bênção de Deus para a humanidade. O próprio Deus ordenou que os cônjuges fossem um número indivisível. Pode dividir 2, pode dividir 4, pode dividir 3. Um número indivisível. A ideia é que casamento não é meramente uma parceria, não é meramente uma sociedade, mas é algo indivisível. E Jesus diz, por isso deixa o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ainda mais, Jesus diz que Deus criou um homem e uma mulher, ele não criou cônjuges estepes, sabe? Como o pneu de estepe lá do seu carro, furou um, aí você vai lá e pega o pneu de estepe e coloca e tal. Não, Deus não criou essas coisas. Deus não criou dizendo assim, eu vou testar essa daqui, se não der certo eu pego essa outra, porque eu tenho direito a um estepe. Não, Jesus deixa bem claro para eles, desde o início, Deus os fez homem e mulher, e é por isso que deixará o seu homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. É engraçado que algumas pessoas até dizem assim, Jesus nunca falou nada sobre a homossexualidade. Presta atenção no que ele está falando aqui. Deus criou homem e mulher, e por isso deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à mulher. Ele está colocando claramente a questão do casamento. Os fariseus, eles desconsideravam essas verdades, eles estavam tão obcecados com a ideia da permissão, da dissolução do casamento, que eles esqueciam a bênção do casamento. Mas, em último lugar, Jesus sai daquele local que era público, versículo de número 10 diz que ele vai para casa, e ali os discípulos ainda voltam a perguntar para ele. Antes, Jesus estava debatendo com os fariseus, até o versículo 9, versículo 10 e 12, agora ele está instruindo os seus discípulos. Antes Jesus estava ao ar livre, agora ele está na sua casa. E ali Jesus dá uma graciosa instrução, uma graciosa e radical instrução. Por que ela é graciosa? Onde é que eu encontro graça naquilo que Jesus fala? Observe o versículo de número 11, quando Jesus diz assim, quem repudiar a sua mulher e se casar com outra comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e se casar com outro, comete adultério. Preste atenção o que Jesus está fazendo aqui. Os fariseus viram para ele, no versículo de número 2, assim, é lícito ao marido repudiar a sua mulher? E Jesus diz, se o marido repudiar e se a mulher repudiar, Jesus está fazendo aqui, ele está equiparando os direitos e valores do marido e da esposa. A lei de Moisés não fazia isso. Na lei de Moisés era o homem que dava o certificado de divórcio para a mulher. Não era a mulher que podia divorciar o marido. Agora Jesus está dizendo, peraí. Tanto um quanto o outro. Vamos equiparar essas coisas aqui. É bom você lembrar disso, porque muitas pessoas leem a Escritura Sagrada com a ideia totalmente deturpada e esquecem que o maior valor que hoje a mulher no Ocidente tem é fruto da influência do cristianismo. É importante você pontuar essas verdades. Lá no Antigo Testamento, só o homem poderia, mas Jesus deixa claro, olha que pode haver um divórcio por iniciativa da esposa. Homem e mulher são herdeiros da graça divina, é isso que Jesus está comunicando. Isso é uma instrução graciosa aqui. Uma outra coisa que é importante você lembrar, que é uma instrução graciosa, é que, na perspectiva de Jesus, o divórcio é um mal menor no caso de impurezas morais, sexuais e adultério. Eu preciso, nesse ponto aqui, lembrar vocês do texto paralelo de Mateus capítulo 19, que é mesma descrição, mas Mateus coloca algumas coisas que Marcos não coloca aqui para nós. Lá, Mateus coloca assim que Jesus disse, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Quando Jesus diz, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, ele está dizendo, relações sexuais ilícitas, adultério, pode ser uma razão para o divórcio.
Não tem que ser, mas pode ser. No Antigo Testamento, quando existia adultério ou relações sexuais ilícitas, sabe qual que era a pena para as pessoas? A morte, apedrejamento. Por isso que não existia muito, as mulheres não tinha muitos casos de adultério de mulheres no Antigo Testamento. Você adultera, vai ser apedrejada. Mas Deus, na sua graça e na sua misericórdia, substitui aquele apedrejamento pelo divórcio. E o próprio Deus diz que quando Israel cometeu adultério espiritual, quando Judá cometeu adultério espiritual, indo após outros deuses, cometendo idolatria, adorando e amando outros deuses, o Senhor diz assim: eu dei a Israel e eu dei a Jerusalém a carta de divórcio. Se tem uma coisa que pode quebrar a unidade bendita trazida pelo casamento, é a infidelidade, é a impureza, é a imoralidade. Essa imoralidade que faz com que essa conexão, esse elo dos dois serem um, que é quebrado, que é manchado. Mas o texto diz que existe graça no fato de que o casamento é a bênção de Deus para os seus filhos. A bênção de Deus não é o divórcio. O divórcio é para resolver o mal maior. A bênção de Deus é o casamento. A Bíblia Sagrada diz: quem acha uma esposa acha o bem e alcançou o favor do Senhor. A Bíblia Sagrada diz: melhor é serem dois do que um. Lá no livro de Eclesiastes, aquele livro que fala sobre a vaidade de vaidade, tudo é vaidade, mas tem algumas coisas debaixo do sol que ainda vale a pena, e uma das coisas que vale a pena é: aproveite a vida com a mulher que você ama, todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu. Ao invés de você gastar tanto tempo pensando em como fugir do casamento, seja criativo e dedique todo o seu tempo se deleitando, cultivando a vida com a mulher da sua mocidade. Mas ao mesmo tempo que Jesus dá essas instruções que são graciosas, cheias de graça, ele dá uma instrução que é radical também. Versículo de número 11 e 12, ele diz que o divórcio sem uma razão correta resulta em adultério e é abominação diante dos olhos de Deus. Quem repudiar uma mulher e casar com outra, comete adultério com aquela. E se ela repudiar o marido e casar com outro, comete adultério. Em outras palavras, é mais ou menos assim, aquele casal que diz: não está dando, nós estamos brigando tanto, não sei se eu gosto mais de você. Quem sabe se eu me casei com a pessoa errada? Gente, eu gosto da criatividade de crentes. Crente tem uma criatividade fantástica. Passa 2 anos, 3 anos, 5 anos namorando, noivando e tudo mais. Depois, das primeiras dificuldades no casamento, eles vêm para o aconselhamento pastoral e eles dizem assim: e se essa não era da vontade de Deus para a minha vida? Diga agora. Depois de tantos anos, depois de tanta oração, depois de tanto trabalho, agora que você lembrou disso? Nós somos tão criativos em tentar nos desviarmos da palavra de Deus. E Jesus é radical neste ponto, é tão radical, dizendo que qualquer pessoa que se aventura pelo divórcio sem a fundamentação bíblica comete adultério. E isso é abominável aos olhos do Senhor. Além do mais, o que é radical aqui é que no versículo de número 9, Jesus diz assim: ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus achavam que quem tinha o controle do casamento era o marido, que podia dar uma carta de divórcio para a mulher. Nos dias atuais, a nossa sociedade, principalmente o movimento feminista, acha que quem está no controle do casamento é a mulher, que pode divorciar do marido, e Jesus diz: não, quem está no controle do casamento é Deus. Se foi Deus uniu, você não separa o que Deus uniu. É radical. Ele não está dando nenhuma alternativa aqui. Bom, esta é a explicação do texto. E agora eu queria só
trazer algumas aplicações para nós. Rapidamente, mas algumas aplicações, verdades desse texto para nós. A primeira delas, o casamento, na perspectiva de Jesus e de toda a Escritura Sagrada, é uma união sagrada entre o homem e a mulher. E o propósito de Deus para o casamento é que ele seja para toda a vida. Divórcio não é um mandamento. Divórcio foi uma regulamentação de algo de errado que estava ocorrendo. O propósito de Deus é que este homem que se uniu a esta mulher continuem unidos para a vida toda. Para a vida toda. Essa sagrada união no casamento só é desfeita no caso de morte, ou a morte física, ou a morte do relacionamento causado pelo adultério ou pela imoralidade. O adultério mata essa bendita união, a imoralidade mata essa bendita união, e essa sagrada união só é desfeita no caso de morte. Pense vocês, lá no Antigo Testamento, quando uma pessoa adulterava, ela era apedrejada. Quando um homem, quando um marido ou quando uma esposa adulteram, a sentença que ele recebe desse relacionamento é sentença de morte. Não é porque na misericórdia de Deus ele não é mais apedrejado, mas ele matou um relacionamento. Ele matou uma unidade. O adultério é a maneira de se matar essa união bendita. Ele não é o pecado imperdoável, mas é um pecado grave aos olhos de Deus. O adultério não só não dissolve o casamento, o adultério só não dissolve o casamento quando existe arrependimento e quando existe perdão. Nem todo casamento tem que acabar por conta do adultério, mas ele pode acabar por conta do adultério. É algo terrível, algo grave. A palavra que aparece aqui não é apenas a palavra adultério, a palavra que aparece aqui é a palavra porneia. Significa todo tipo de imoralidade sexual, inclusive pornografia. Inclusive pornografia. É algo sério aos olhos de Deus. Terceira aplicação, nas situações em que o divórcio é permitido, o novo casamento é permitido. Jesus está falando aqui de um casamento que não é permitido quando o divórcio foi feito sem base bíblica. Então, quando ele diz assim, quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério com aquela, ele está falando de alguém que simplesmente resolve, por qualquer razão, se separar. Mas quando uma pessoa se separou porque ela foi vítima da infidelidade de alguém que ela confiou por tantos anos, confiou a ponto de entregar o seu próprio corpo, nas situações em que o divórcio é permitido, o novo casamento é possível. E a última aplicação nesta manhã é que em Jesus Cristo nós não temos apenas respostas para as nossas dúvidas. Os fariseus foram para Jesus com a pegadinha, na verdade, com a verdadeira armadilha, como se Jesus fosse apenas aquele que respondesse perguntas para as dúvidas. Mas em Cristo Jesus nós não temos apenas respostas para as nossas dúvidas. Em Cristo Jesus nós temos a redenção para as nossas desgraças, a redenção para os nossos erros. Deixa eu concluir ilustrando para vocês. Muitos aqui já me ouviram falar sobre isso, porque essa foi uma ilustração que muito me marcou. E se você ainda não ouviu, a minha esperança é que ela marque a você também. Meu orientador no doutorado, que já está na glória com o Senhor, Samuel Larsen, ele contou que em uma determinada ocasião, quando ele era pequeno, na igreja onde ele frequentava,
um pregador que apareceu ali, ia pregar num culto especial. E ele pregaria pintando um quadro. Enquanto ele pregava, ele estaria pintando um quadro e a igreja prestaria atenção, não só nas suas palavras, mas no que ele estava fazendo também. E o pregador resolveu convidar o Samuel Larsen, que era uma criança, dizendo: você quer me ajudar a pintar? E o Samuel, como toda criança, querendo participar, diz: claro que sim. Se as crianças aqui na igreja querem pegar o microfone quando o pastor está dando a lição para elas, imagine se você diz: quer me ajudar a pintar um quadro na frente da igreja? É tentador, não é? Ele diz: claro que sim, mas o Samuel não estava acostumado a pintar com o pincel, então ele não sabia como colocar a tinta naquela tela, que força fazer no pincel para colocar a tinta na tela, o tanto de tinta que o pincel deveria pegar e qual rapidez deveria ter ali na sua coordenação motora. E a primeira tentativa dele, ele fez um borrão na tela. E o pregador virou para ele e disse assim: você estragou meu quadro, não foi? E ele, todo constrangido, ele diz: eu acho que sim, me desculpe. Ele diz: por que você não senta no banco e vejamos o que eu posso fazer? E ele foi, à medida que estava pregando, ele foi pintando de fora para dentro. E quando chegou naquele borrão, a pintura dele incorporou o borrão. E quando as pessoas olhavam para o quadro, elas não viam mais o borrão, mas apenas quadro bonito que aquele pintor havia pintado. E ele terminou de fazer aquilo, ele virou para o Samuel e disse assim: isso é redenção. Deus não apaga os nossos erros, mas Deus trabalha na nossa vida de tal maneira que no final é a obra de Deus que será manifesta. Jesus Cristo, ele não apenas responde às nossas dúvidas, mas ele é bondoso e misericordioso para redimir a nossa vida dos erros que nós já cometemos, das tolices que nós já fizemos, e nos dar um novo começo nele e na comunhão com ele. Eu gostaria de convidar você, neste momento, sabendo disso, para cantar em resposta à mensagem um hino. É o hino de número 260. Eu vou só contar a história desse hino para vocês e depois nós ficaremos em pé e nós iremos cantá-lo. O hino é de George Matterson. George Matterson era um jovem que estava no ministério pastoral, um pastor solteiro, estava noivo, mas em uma consulta médica, uma consulta a um oftalmologista, o oftalmo diz para ele que ele tinha uma enfermidade, uma doença nos seus olhos, e que ele ficaria cego logo, logo, para o resto da vida. George Matterson, com tanta segurança que ele tinha, que a sua noiva permaneceria do lado dele, ele disse que ele precisava contar para ela e que dava a ela liberdade. Se ela não quisesse passar o resto da vida ao lado de um cego, ela teria toda a liberdade de desfazer o noivado. Mas ele estava seguro que ela não desfaria. Ela diz: eu preciso de um tempo para pensar. Ele disse: tem todo o tempo que você quiser. 3 dias depois ela volta e disse: eu tomei uma decisão. Eu não consigo passar a minha vida ao lado de uma pessoa cega. Eu quero desfazer o noivado. Matterson entrou em uma profunda tristeza. Até que ele refletiu: o único amor que existe, que não nos frustra, o único amor que existe, que nós podemos de fato nele confiar, amor que por amor desceste, amor que por amor morreste, minha alma vieste resgatar e o meu amor ganhar, o amor de Jesus por nós, é aquele que nos redime, é aquele em quem nós podemos de fato confiar. Vamos ficar de pé e cantar esse hino 260?